Então, agora eu trouxe aqui o tecido escolhido para fazer o casaco, escolhi essa xerpa ou, como chama? Que as pessoas chamam de carneirinho, né? Fake. É bem fofinho, parece um algodão mesmo, eu escolhi na cor off. Fiquei em dúvida entre a cor marsala, que eu gosto muito, né? E esse aqui. Mas esse tá tão fofinho, e agora eu tô cortando. Então, pra cortar aqui, eu vou deixar, como a gente não deixou margem de costura no molde, eu vou deixar aqui agora na hora de cortar. Isso aqui é assim, o que eu recomendo, que quando vocês forem copiar o molde, já deixem as margens de costura, porque é muito comum esquecer depois, na hora de cortar, deixar as margens de costura. É muito comum. Eu costumo carretilhar as margens de costura, mas como esse tecido é muito grosso, não vai pegar aqui, não vou conseguir. Vou ter que ficar forçando muito a carretilha. Então, como eu tenho prática, eu vou cortar sem passar o giz, porque o giz que eu tenho aqui é muito clarinho, não vai pegar. O que eu recomendo é que vocês risquem toda a volta aqui no tecido. E eu vou falar a quantidade de margem de tecido que eu costumo deixar nas peças. Então, aqui a barra, eu deixo aqui 3 centímetros na barra, 3 a 4 centímetros no caso de casaco. Aqui, que é a parte da frente do casaco, onde depois aqui vai os botões, eu deixo 1 centímetro. E aqui na lateral, aqui é a lateral, tá? Daqui a pouco eu vou subir a câmera, vai dar pra ver. Aqui na lateral eu deixo, quando é sob medida, eu deixo 3 a 4 centímetros também de margem de costura, porque depois a pessoa vai fazer a prova, às vezes ela quer mais soltinho, então é melhor deixar tecido sobrando. Quando a gente faz pra vender, a gente só deixa 1 centímetro também de margem de costura no geral. Então, vou cortar aqui, deixa eu subir um pouquinho, já cortei a barra. E aqui tá, 3 metros eu comprei de tecido, porque eu quero um sobretudo mais comprido. E acho que vai dar com folga, tá? Porque esse tecido é bem largo. Eu vou deixar o contato de onde eu comprei no Mercado Livre. Chegou certinho, chegou rápido e muita qualidade, gostei muito desse tecido. Então, vamos lá. Eu vou deixar, então, aqui no meio, aqui é o recorte, vou deixar 1 centímetro também, já volto com ele cortado para falar com mais exatidão aqui como que eu faço o corte. Ah, e outra coisa, eu virei o tecido no avesso para cortar, tá? Porque se caso fosse riscar com giz mais escuro, depois pode não sair, então a gente sempre risca com o lado avesso. Quando a gente risca com carbono também fica marcado. Então, sempre que a gente vai cortar a roupa, eu virei pro avesso. E aqui, essa parte que eu tirei, que eu coloquei aqui, agora já tirei, tá? Eu tava gravando aqui, acabei esquecendo de filmar. Eu tirei aqui, é a parte da ourela do tecido. É a parte, o fio, né, do tecido. Sabe aquela parte que tem uma terminação no tecido, tá? Que é a parte do fio reto. Aqui é a parte que eles cortam, esse sentido aqui, vertical, horizontal, né? É a parte que eles cortam lá na loja para dividir o tecido. E essa parte aqui é aquela parte que é o acabamento do tecido que a gente chama de ourela. Então, aqui eu já cortei as partes da frente, deixei aqui 4 centímetros na barra, mas pode ser só 3, tá? Eu sou um pouco exagerada às vezes. E aqui 1 centímetro. E aqui também 1 centímetro. E vou tentar mostrar aqui pra vocês de cima. Eu tô gravando aqui sozinha. Aí vocês percebem que aqui na lateral eu deixei mais tecido, tá? E isso a gente faz por precaução, porque às vezes a pessoa quer mais soltinho. E outro detalhe, essa base, ela foi cortada com as medidas tiradas certinhas no corpo, né? Então, o casaco não é pra ficar apertado. Por isso também que eu deixei essa sobra de tecido, porque eu não quero com o meu casaco, porque o casaco não é legal ficar certinho no corpo. Não é um blazer, assim, estruturado, ou né, uma peça estruturada. Eu quero uma coisa um pouco mais solta no corpo, não tanto. E então eu deixei esse espaço aqui, porque eu quero realmente meu casaco mais soltinho. Eu precisei usar, a minha mesa é enorme, enorme. E tá caindo tecido lá no chão, uns 3 metros. E então, da mesma forma que eu cortei a frente, deixando 1 centímetro nos recortes, 3 centímetros a 4 aqui na lateral, tá? Aqui também na cava eu deixei 1 centímetro. E aqui no ombro também 1 centímetro, 1 centímetro. E no decote
Eu deixei só meio centímetro no decote, mas pode deixar um, tá? 1 centímetro aí. É só na barra que é mais tecido e aqui na lateral que eu gosto de colocar um pouco a mais, principalmente quando a roupa, a gente sabe que a roupa foi cortada na medida exata, essa base de molde, ela foi cortada ali em cima, sem margem de costura. Então, não pode deixar, não pode esquecer de deixar esse tecido aqui, e principalmente quando for sob medida, né? Tem que saber identificar o modelo que a gente está fazendo para poder deixar essa sobra, porque se fosse um modelo justinho, eu ia costurar aqui, exatamente onde. E não é que o tecido foi a conta, sobrou só ali uns pedacinhos para fazer bolso e gola. Então, aqui está a parte das costas, vai ter uma costura no meio costas, tá? Não deu para fazer na dobra, mas tudo bem, porque eu até gosto que tenha essa costura atrás aqui. Se eu quiser cinturar mais aqui depois, é mais fácil fazer nessa costura aqui. Deixei 1 centímetro. Fiz a mesma coisa aqui na frente, 1 centímetro aqui em cima e 3 centímetros aqui na lateral. Então, por que foi todo o meu tecido de 3 metros? Porque eu tô fazendo, eu uso o tamanho M, uso entre o 40 e 42. Um M pequeno, né? Filha, dá licença pra mamãe? Pra Jola? Dá licença pra mamãe? Ainda bem que esse casaco é meu, né? Então, a manga, eu cortei 2 mangas e eu deixei aqui, ó, também 3, eu tenho uma mão pequena, tá dando 4 dedos, mas é 3 dedos aqui, seria por volta de 4 centímetros aqui também, porque eu vou colocar um forro, isso vai dobrar pra dentro aqui, né? Essa parte aqui vai ficar dobrada pra dentro, aí chega no tamanho exato da minha manga. E aqui também eu não deixei só 1 centímetro nas laterais, eu deixei 3 centímetros nas laterais, e aqui em cima, nessa parte, aqui, eu deixei 1 centímetro. O que eu fiz? Como a manga tem frente e costa, eu coloquei um alfinetinho onde é a frente, para eu saber aqui, na hora de costurar, que essa aqui é a frente. Porque esse tecido não tem como fazer pique, ele fica soltando pelinho, né? Mas depois que costurar, ele para de soltar pelinho. Depois que costura, ele para de soltar pelinho, só enquanto tá cortando. E se você tiver rinite, como eu, a gente sofre um pouquinho. E coloquei um alfinete aqui, bem no meio. Por essa linha aqui, ó, dá pra saber, né? O meio aqui da manga, eu coloquei aqui, ó. Pra saber onde que vai ficar a costura no ombro. Onde vai ficar posicionada aqui na costura do ombro. Na linha do ombro. Então, tá aqui. Agora, o que eu aconselho? Aconselho alinhavar, né? Eu vou tentar costurar sem alinhavar, porque senão a aula fica muito longa, né? Mas eu aconselho alinhavar. Eu ainda vou cortar o forro. O forro, vamos ver se eu tenho tecido suficiente para o forro, que eu nem lembro se eu comprei 3 metros para o forro. O forro eu vou cortar do mesmo tamanho as mangas, do mesmo tamanho as laterais, tanto da frente quanto costa aqui do corpo. Eu só não vou cortar a parte da frente, aquela parte que eu cortei 4 de tecido, que lá não preciso cortar forro. Gola também não preciso de forro. Então, 2 forros do mesmo tamanho. Depois, é um pouquinho mais curto, né? O forro vai ficar na medida do molde. O forro, ele não vai ter essa sobra aqui, mas aqui em volta é igualzinho. As partes laterais do corpo, do casaco, né, que as laterais, igualzinho também, no mesmo tamanho, e as costas também no mesmo tamanho, a parte central. Só a parte da frente que não precisa cortar. Vamos lá, então. Olha o tanto de... Olha o tamanho do pacote que ficou, mas é levinho, é bem levinho. E o forro também é um tecido que eu comprei, se eu for colocar o forro, que eu ainda tô em dúvida porque eu não sei se vai ter a metragem suficiente, porque eu decidi fazer um casaco, eu nunca tive um sobretudo tão comprido, eu nem sei se eu vou gostar dele tão longo, e eu não sei se eu comprei o forro suficiente, mas qualquer coisa eu faço esse sem forro, aí o próximo que eu for fazer o marsala, eu sei que eu tenho forro suficiente de cetim, fica mais chique ainda. Esse aqui eu sei que eu tenho forro de elanquinha, dá pra fazer o forro de elanquinha também pra forro. Dá pra fazer também com outros tecidos. Eu vou ver qual forro que eu tenho que dar mais certo aqui, vou cortar, mas vocês já fiquem sabendo que o forro é do mesmo tamanho das peças, né? Já expliquei. Só a manga que ela é um pouco mais curta, no tamanho do molde. E deixar avisado pra vocês deixarem as margens de costura já no molde. Eu tô muito preocupada com isso, porque quem é iniciante, até eu às vezes,
quando eu pego um molde sem margem de costura, já aconteceu de esquecer na hora de cortar e não deixar as margens de costura. Então, quando você for fazer cópia do seu molde, você já deixa essas margens de costura para quando você for cortar aqui no tecido, você não se preocupar que tem que deixar as margens do tecido, esquecer, né? É muito fácil de esquecer, vão por mim. Então, eu fiz a cópia sem a margem de tecido porque eu precisava explicar daquela forma, mas numa oportunidade que eu tiver, eu vou fazer essa cópia desse casaco para mim já com a margem de tecido para eu guardar, né? Porque esse molde vai ficar guardado, se eu não engordar, se eu não emagrecer demais, ele continua servindo para fazer outras peças aí, sabe, muito tempo. Então, eu gosto de já deixar com a margem de costura, com o meu nome, guardadinho dentro de um saquinho, numa pasta, porque eu vou reutilizar esse molde outras vezes, até para fazer outros modelos. Até já, então, com a costura.